A história foi feita. Após tantos anos de espera, o Fluminense venceu a Libertadores pela primeira vez em sua história. Numa final dramática contra o Boca Juniors, no Maracanã lotado, com direito à prorrogação, o Flu se sagrou campeão pela primeira vez com um gol histórico de John Kennedy. Nesse vídeo, você verá como o Fernando Diniz fez o Fluminense ser campeão da Libertadores em 7 passos. Eu vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Número 1. Recuperou a confiança dos jogadores. Esse foi um ponto fundamental, na minha opinião, para o Fluminense ter sido campeão ontem em cima do Boca Juniors. O Flu, se você pega o elenco de uma maneira geral, você vê que é um elenco que tem diversos jogadores com mais de 30 anos, muitos jogadores que acabaram sendo dispensados dos seus antigos clubes, tem jogadores até ali na faixa dos 40 anos. E o que foi legal foi que o Diniz fez esses jogadores todos acreditarem que eles ainda poderiam vencer uma Libertadores, que eles ainda poderiam ser importantes. Então eu vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, o Felipe Melo. O Felipe Melo foi agora tricampeão da Libertadores, porque ele já tinha ganhado 2 com o Palmeiras e agora ganha uma com o Fluminense aos 40 anos de idade. Era um jogador que então para o Palmeiras não servia mais, mas para o Fluminense serviu e serviu muito bem. Não só pelo futebol, mas ainda também pela liderança. Então o Diniz soube fazer o Felipe Melo acreditar que ele seria importante. O mesmo vale para o goleiro Fábio, que após tantos anos de Cruzeiro, após se tornar um ídolo do clube, foi praticamente chutado pela porta dos fundos após o Ronaldo assumir a gestão do clube. E agora ele é campeão da Libertadores aos 43 anos de idade. Só que não são só jogadores com idade mais avançada que ele conseguiu recuperar. Ele recuperou a confiança de outros nomes também. Vou dar exemplo agora de jogadores que vinham sofrendo com lesões. O Keno, o atacante Keno, que ontem deu 2 assistências na final. Todo mundo sempre soube que era um baita jogador, mas vinha sofrendo com lesões, vinha passando muito tempo no departamento médico. O Diniz fez o Keno acreditar que ele ia ser importante e ele realmente foi. Paulo Henrique Ganso, um jogador que para muitos estava acabado quando voltou do futebol europeu, após não vingar por lá. No Fluminense, tá comendo a bola. Se tornou também um grande líder, um cara diferenciado, ajuda até na parte da marcação, coisa que eu não costumava fazer. Então, esse foi um primeiro ponto que eu achei muito importante. Antes de pensar no futebol, o Diniz pensou no lado pessoal de cada atleta e fez todos eles acreditarem que esse título seria possível, que cada um ia ter sim o seu papel de importância. Número 2. Lidou bem com o status de azarão. Isso não é um segredo para ninguém. Quando a Libertadores desse ano começou, todo mundo só falava em uma coisa: o título ficaria no Brasil. Mas ninguém falava de Fluminense. Se falava de Palmeiras e de Flamengo. E por quê? Porque de 2019 até então, até 2023, a Libertadores ficava ou com o Flamengo ou com o Palmeiras. 2019 foi o Flamengo, 2020 e 2021 Palmeiras e aí 2022 Flamengo. Então, por serem os times com mais investimento, com os melhores plantéis, imaginava-se que novamente eles fossem brigar pelo título. E de fato, pelo chaveamento, Palmeiras e Flamengo poderiam até ter realizado a final. Então, pouco se falava do Fluminense e o Fluminense foi ali fazendo o seu trabalho caladinho, ganhando jogos, jogando bem e a confiança cada vez mais aumentando. Então, a partir do momento que o Palmeiras caiu na semifinal para o Boca e a partir do momento que o Flamengo caiu nas oitavas para o Olímpia, aí sim começaram a olhar para o Fluminense. Mas até então, ninguém enxergava dessa forma a não ser o próprio Fluminense. Porque se você pega declarações do Diniz, declarações dos próprios jogadores, o Fluminense sempre teve a mentalidade de que iria vencer essa Libertadores. Não à toa, o planejamento feito pelo Diniz e pela diretoria era de não negociar agora no meio do ano nenhum jogador considerado importante e que tinha mercado fora. Então vou dar alguns exemplos. O volante André. O André chegou a receber proposta do Liverpool da Inglaterra, agora que o Liverpool está reformulando o seu meio campo. Ele foi e disse não, porque acreditava no projeto, acreditava no propósito de vencer a Libertadores. O zagueiro Nino, capitão do time, também tinha mercado na Europa, disse não pelo propósito da Libertadores. No fim, deu tudo certo. Número 3. Não abriu mão do seu estilo de jogo. Essa é a prova de que o time do Diniz é um time muito bem treinado.
Mesmo nos momentos de mais pressão, o time não abriu mão de sair jogando com a bola no chão, de tocar a bola lá no goleiro Fábio, mesmo estando pressionado. Então o time não teve medo de fazer isso quando estava nas cordas contra o Internacional. Não teve medo de fazer isso ontem, mesmo na final, quando era pressionado pelo Boca Juniors. Porque, querendo ou não, tem times que são assim. Essa é a realidade. Tem time que só quer tocar a bola e sair trabalhando quando tá numa condição favorável. No caso do Fluminense, não. O Fluminense, mesmo quando estava perdendo, quando estava sendo pressionado, não abriu mão da sua identidade. E especialmente essa saída de jogo, você sair jogando com os zagueiros próximos do goleiro, é uma coisa que é muito arriscada, mas também quando dá certo, abre o campo. Número 4, soube sofrer no momento certo. Mais um ponto positivo para Fernando Diniz. Se você pega os times do Diniz num passado não tão distante, você observa que eram times que não sabiam sofrer. Então você pega os trabalhos dele no Audax, no Santos, no São Paulo, você vê que eles têm uma coisa em comum. Os times do Diniz não sabiam lidar com a pressão, não sabiam sofrer. Então os adversários com poucas finalizações, sem muito esforço, conseguiam vazar as equipes do Diniz. Com o Fluminense é diferente. O Flu contra o Inter esteve em problemas, contra o Boca em determinado momento esteve em problemas, e mesmo assim o time, primeira coisa, não se desesperou, até pela experiência dos seus próprios jogadores, mas acima de tudo, quando teve que jogar feio, jogou feio. Deu chutão, fez falta, que é uma coisa importante, você sabe matar contra-ataque, você ser malandro. Então eu acho que nesse quesito, o Diniz fez o time dele evoluir demais. Número 5, todo mundo ajuda. Essa é uma coisa que é fundamental para qualquer time que quer ganhar alguma coisa. Você não pode querer, por exemplo, ser campeão e só a sua defesa fazer o trabalho sujo, só o seu meio-campo fazer o trabalho sujo. Não. Quando você tem um objetivo, todo mundo precisa se unir por esse objetivo. E o Diniz conseguiu fazer isso com o elenco do Fluminense. Só vocês verem que o Germancano, ontem, em determinado momento, estava quase jogando de volante para ajudar a defesa. Paulo Henrique Ganso, que nunca foi um jogador de ajudar na marcação, com o Diniz ajuda na marcação e dá carrinho. Os pontas, Keno e John Arias, ajudam os laterais também a marcar. Então é um time que é muito unido. Todo mundo se ajuda. Não tem um grande craque, uma grande estrela que se acha um jogador diferente e não ajuda a equipe. Não. No Fluminense, todo mundo corre junto. Número 6, time de variação tática. O Diniz é um treinador de muitas variações, mas tem duas que chamam a atenção porque são duas variações que fizeram o Fluminense de fato melhorar em muitos jogos que estava em problemas. A variação, principalmente da mudança de posicionamento do Marcelo. O Marcelo, todo mundo sabe da qualidade que ele tem. E até por conta da idade, ele não tem mais fôlego, força para poder ficar correndo atrás de ponta, para fazer toda hora essa recomposição. Então o Diniz fez uma coisa nessa Libertadores que eu achei sempre muito interessante, que era o quê? O Marcelo começa o jogo como lateral esquerdo, beleza. O time começa a ter problemas, ele faz uma linha de 3 na defesa e joga o Marcelo pro meio campo. Porque jogando o Marcelo pro meio campo, ele não precisa mais correr tanto ali no corredor e você aproveita uma coisa que ele tem, assim, de fenomenal, que é o seu passe, a sua visão de jogo. Então você põe o Marcelo mais perto de jogadores também de muita qualidade técnica, como o John Arias, o André, o Ganso. Então ele joga ali mais perto desses jogadores e não se desgasta tanto. Então ontem contra o Boca mesmo, isso aconteceu ainda no primeiro tempo. O Boca começou a fazer algumas investidas ali pelo lado do Marcelo e do Felipe Melo. O que o Diniz fez? Fechou a defesa em 3, jogou o Marcelo quase que como volante ali ao lado do André para melhorar também a saída de bola. Treinador, querendo ou não, tem que fazer isso é uma obrigação. E todo mundo sabe que isso é uma obrigação. O grande detalhe é que não é todo treinador que faz isso, mesmo sendo uma obrigação. O Diniz apresentou várias variações e essa do Marcelo eu achei bem interessante, porque é uma mudança que de fato teve um resultado dentro do jogo. Ela surtiu efeito. Número 7, acreditou em John Kennedy. No primeiro ponto eu tinha citado para vocês que o Diniz mandou muito bem em recuperar a confiança de jogadores que estavam desacreditados. Então citei aqui o caso do Ganso, o caso do Keno que sofriam com lesões. Citei os casos de Felipe Melo e de Fábio, que não serviam para os seus times antigos. Só o caso do John Kennedy é um caso diferente, porque é um jogador que é criado na base do Fluminense, sempre sendo tratado como uma grande joia, jogador de extremo potencial, um grande fazedor de gols, mas que chegou a ter problemas por conta da sua vida pessoal. Para vocês terem uma ideia, o John Kennedy começou a tomar as manchetes policiais.
que, pelo futebol que ele tem, não deveria acontecer. Então o Diniz desde o começo disse que ia conversar com o John Kennedy quantas vezes fossem necessárias para que ele voltasse a jogar bola, para que ele rendesse o esperado. E no fim das contas, o Diniz mandou muito bem nisso, porque o John Kennedy é um cara que ele não precisa de treinamento, não precisa de nada disso, ele precisa de confiança, porque futebol ele tem. E no fim das contas, foi fundamental o Diniz trazer o John Kennedy de volta, elevar a moral dele. Tanto que ontem mesmo, antes do John Kennedy entrar em campo, o Diniz deixou bem claro pra ele que ele ia entrar e ia fazer o gol do título. Dito e feito. Fez um golaço na prorrogação para dar o título pro Fluminense. Só que o John Kennedy não foi importante só no jogo de ontem. Vocês pegam das oitavas até a final, ele fez gol em todas as fases. Contra o Argentinos Júnior nas oitavas de final, John Kennedy marcou um gol e deu uma assistência. Nas quartas de final contra o Olímpia do Paraguai, ele fez um gol. Na semifinal contra o Internacional, ele marcou um gol e deu uma assistência. E agora na final contra o Boca, marcou um gol. Então foi extremamente decisivo, na minha opinião, tão importante quanto o Germancano, que foi o artilheiro da competição, porque o Cano sim marcou muitos gols. Marcou gol até na final ontem contra o Boca. Só que os gols que o John Kennedy fez foram principalmente contra a Internacional e contra o Boca, gols que, de fato, mudaram o Fluminense dentro do jogo. Porque se não fosse pelo John Kennedy, o Fluminense ontem poderia, de repente, ter ido para as penalidades e ter perdido, porque o Romero, goleiro do Boca, é muito bom goleiro. Contra o Internacional, lá no Sul, o Inter estava muito melhor do que o Fluminense e o jogo muda quando o John Kennedy entra. Então, esse ponto eu achei bem interessante. O Diniz pegou uma promessa que estava desacreditada, uma joia que estava escanteada e fez ele mesmo acreditar que ele poderia ainda fazer a diferença. Então, o Fluminense campeão da Libertadores pela primeira vez na história e vai também pela primeira vez na história disputar o Mundial de Clubes. Queria saber agora de você aqui nos comentários o que você achou do título do Fluminense, o que você achou da influência do Fernando Diniz dentro do time e como você acha que vai ser daqui pra frente a campanha do Flu no Mundial. Lembrando que no Mundial teremos como representante da Europa o Manchester City, que é o atual campeão da Liga dos Campeões. E aí, dá pro Flusão? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!